Ei, gente bonita, mais um episódio do Match Bola, sem maiores delongas, porque ele acabou ficando um pouquinho maior do que eu esperava. Eu recebi o Henrique Koenig para conversar sobre os sorteios de grupos da Copa do Mundo, sobre os sorteios da Libertadores e da Sul-Americana e das competições europeias, a Champions League, a Europa League e a Conference League. Acabou ficando um pouquinho grande, porque a gente também falou sobre o início da Série B, sobre o título do Grêmio no Rio Grande do Sul, um pouquinho sobre o Cruzeiro. Então, eu acho que eu vou acabar dividindo o episódio em dois, a ver. Estamos em um horário alternativo, porque tivemos um problema com os nossos correspondentes e setoristas. A Série B do Campeonato Brasileiro e a Série A do Campeonato Brasileiro começam nesse final de semana, com muitas promessas. Os estaduais do Sul e Sudeste terminaram no final de semana passada. O Atlético foi tricampeão seguido em cima do Cruzeiro, que voltou desde 2019 para a final do Campeonato Mineiro. Apesar de ter perdido a final para o maior rival, o Cruzeiro é um dos favoritos a voltar para a Série A finalmente, depois de 3 anos na Série B, com a nova gestão do futebol oficializada, a compra de 90% dos direitos da SAF pelo Ronaldo Fenômeno e liderado em campo pelo técnico uruguaio Paulo Pezzolano. O Cruzeiro tem o melhor aproveitamento entre os times da Série B, mas ainda temos o Grêmio, que foi campeão gaúcho, temos o Bahia, que não dá para se descartar, apesar de não estar muito bem no Campeonato Baiano e de ter sido eliminado ainda na primeira fase, tanto no estadual quanto na Copa do Nordeste. Temos o Sport, que foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Na Série A, o favoritismo é amplo do atual campeão Atlético, que vem ganhando tudo ao lado do Palmeiras, que conseguiu reverter uma desvantagem de 3-1 contra o São Paulo no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, ao golear o rival do Morumbi por 4-0 no Allianz Parque, em mais uma conquista do Abel Ferreira à frente da Sociedade Esportiva do Palmeiras. Flamengo, que seria o terceiro favorito, vem passando por uma crise de confiança depois de anos ganhando tudo também. Perdeu o Campeonato Carioca para o Fluminense. Temos a volta do Botafogo à Série A depois da venda da Sociedade Anônima do Futebol para o John Testor. Enfim, temos muitas novidades no futebol, mas temos também a cagada da rodada, que é uma cagada, não sei se é uma cagada tripla desde que vos fala, porque a primeira delas foi a qualidade do vídeo do último episódio, que foi o episódio com a publi da Fricô, que infelizmente ficou prejudicada porque eu tive que cortar um espaço em branco que ficou na gravação, o que prejudicou a exibição da logo da Fricô e dos produtos que eles me enviaram. Mas eu queria desde já agradecer e pedir desculpas pro nosso primeiro patrocinador. A segunda cagada é uma cagada boa, eu acho, porque o Esporte Clube Democrata foi campeão do troféu Inconfidência, uma novidade para o time de Governador Valadares, que terminou em 5º lugar no Campeonato Mineiro. Era amplo favorito ao rebaixamento, retornar para o módulo 2, e acabou ficando à frente de times como o América, que está disputando a Libertadores, e a Tombense, que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. E é uma cagada por quê? Porque quando eu saí de Valadares, o Democrata tinha perdido de 2-1 para o Vila Nova, de Nova Lima. E quando eu cheguei em BH, o Democrata meteu 3-1 no Vila Nova e classificou para a final do Troféu Inconfidência e foi campeão. E eu não trouxe a camisa do Democrata para cá. Então fica aí o meu pedido de desculpas a minha querida Pantera do Vale do Rio Doce. A terceira cagada foi que eu falei que a terceira etapa do Mundial de Fórmula 1 seria em meados de abril, mas já é nesse final de semana na Austrália. Espero estar vivo, espero ter sobrevivido ao breve festival para poder acompanhar mais um passeio da escuderia Ferrari. Além disso, nós temos
Estamos entrando na reta final das duas Superligas de vôlei, a masculina e a feminina. Na feminina, o Praia Clube enfrenta o Flamengo e o Minas enfrenta o SESI. São 2 times de Minas contra um carioca e um paulista, com o favoritismo das mineiras, enquanto na Superliga masculina o predomínio de Minas e de São Paulo, com o Minas Tênis Clube enfrentando o Vôlei Guarulhos e o Sada Cruzeiro enfrentando o SESI São Paulo, com também favoritismo para os times mineiros. É isso, sem mais delongas, fiquem com a conversa que eu tive com o Henrique depois da vinheta. Ei, gente, estamos de volta com o Mete Bola. Tô recebendo aqui o Henrique. Amigo, primeiro você me explica como que pronuncia seu nome. É Koenig ou Koenig? Pois é, a pronúncia no alemão mesmo seria algo como Koenig, mas eu nunca enchi o saco a esse respeito. Então, o pessoal fala Koenig direto, é tranquilo. Como se fosse um circunflexo Koenig mesmo, o pessoal fala, não tem problema. Então tá certo. Estou aqui com o Henrique Koenig, jornalista, gremista e torcedor do Chavante, o Brasil de Pelotas. Não obstantemente, ele é lá de Pelotas. A gente, por incrível que pareça, não se conheceu pessoalmente lá, a gente se conheceu pelo Twitter, através de amigos, né? E a gente já tinha marcado essa conversa aqui há um tempão, acho que no final do ano passado, quando o Grêmio foi rebaixado e quando o Brasil de Pelotas foi rebaixado da Série B para a Série C também. E só tá saindo hoje, acho que eu não sei quem que é mais enrolado, se sou eu, se é você, mas o importante é que saiu, né? Exatamente, né? A gente vinha para combinar essa ideia, né, do programa aqui, para falar de momentos ruins, né, que era do Grêmio do Brasil, né, fazendo um péssimo ano de 2021, mas estão reagindo aí. O Grêmio ganhou o campeonato estadual, o Brasil também chegou até a fase semifinal, né? O Brasil fez uma boa participação no Gauchão, até que o Inter voltaria a ser campeão do Rio Grande do Sul, mas parou no Grêmio na semifinal. O Inter que está nesse longo jejum, já são 6 anos que não conquista o Gauchão e o Grêmio ganhou os últimos 5 campeonatos. Pois é, quando eu fui morar no Rio Grande do Sul, todo mundo me perguntava, pra quem que você vai torcer aí? Você vai em algum jogo, não sei o quê. E eu sempre tendi a simpatizar com o Grêmio, porque eu acho a camisa do Grêmio muito bonita, mas os 4 anos que eu morei, o Inter ganhou absolutamente todos os títulos do Campeonato Gaúcho, então não deu nem pra fazer um esforço, assim, sabe? E como eu morei na frente do estádio do Brasil de Pelotas, eu acabei simpatizando também com o Chavante, mais do que com o Lobo, que é o rival do Brasil de Pelotas, o Pelotas, né? E quais são as suas expectativas, né, para a Série B? Eu acho que o Grêmio não chega na Série B tão devastado igual o Cruzeiro chegou, igual o Vasco chegou ano passado. Não foram fatores extra-campo que derrubaram o Grêmio, né? Acabou que foram fatores mais dentro de campo mesmo. Então, né, pra gente fazer essa recapitulação, né, do que foi a queda do Grêmio, foi um monte de escolhas teimosas, né, que a torcida ia apontando o esvaziamento do grupo, um esvaziamento de qualidade, porque muitos nomes sempre tiveram, né, mas a qualidade foi caindo. O Grêmio que teve desde a saída do Luan, do Arthur, depois do Everton Cebolinha, onde existia a Cebolinha dependência. O PP foi o último a deixar o Grêmio, né, saindo para o Porto. E o Grêmio foi perdendo qualidade nesses nomes, né? A reposição era muito fraca. E contratações que eu, pelo menos, nunca aprovei, como o lateral Rafinha, que hoje está no São Paulo, o Thiago Santos, que continua no Grêmio, o próprio Lucas Silva, né, que vocês conhecem bem aí do Cruzeiro. O Lucas, eu não estava gostando muito dele, ele está se puxando nessa temporada, fez um bom gauchão, foi um dos destaques da equipe, então acho que merece até uma nova oportunidade, mas era mais um dos jogadores que não vinham agradando. Por exemplo, o Diogo Barbosa também, né, que foi outra peça que o Grêmio comprou, custou caro e nem vem jogando, né? Não tá para ser titular, o Nicolas hoje é o titular da lateral esquerda, o Diogo Barbosa segue no elenco
e segue no banco e segue inflando a folha do clube mesmo na Série B. Então o Grêmio cometeu muitos erros, né, na sua montagem de elenco de 2020, 2021, acabou culminando nessa queda. Está tentando voltar por cima agora, mas boa parte desse grupo rebaixado permanece, outros acabaram saindo. E a gente sabe que, como caem as receitas, não tem aquela reposição conforme a torcida gostaria. Então é um panorama de um Grêmio que ainda coloca dúvidas quanto à sua participação na Série B, como é que vai ser. Mas concordo contigo na parte do Cruzeiro e do Vasco, que foram mais devastados, né? O Cruzeiro acabou tendo uma queda muito brusca. O Cruzeiro que estava disputando títulos até há pouco tempo, aí teve essa queda brusca e está nessa dificuldade, né, de retornar. Tanto é que, a exemplo do Vasco, passa por esse processo de mudança na sua gerência. Diferente do Grêmio, que mantém, por exemplo, o seu presidente, Romildo Bolzan, que foi o responsável pelas conquistas até recentes do Grêmio, né, quando retomou o título de Copa do Brasil, de Libertadores, mas que também é o presidente agora marcado por esse rebaixamento e pelo esvaziamento do grupo nas últimas temporadas. Então, um Grêmio que mantém o senhor Romildo Bolzan, Denis Abraão segue como vice de futebol e alimentados por essa conquista de estadual. O Grêmio conquista o Rio Grande do Sul quinta vez consecutiva, mas não pode se iludir de que as coisas estão lá num rumo certo porque voltou a ganhar o Gauchão. Não, acho que o clube tem que fazer uma terapia muito grande ainda para ter uma retomada de sucesso. A gente vê, né, o próprio seu rival aí, o Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, né, que está com uma baita de uma receita. Hoje são o topo do Brasil e os nossos times aí estão bastante distantes, aí Grêmio, Vasco, Cruzeiro, recém se reestruturando. Uma coisa que eu falava muito na época que logo que o Cruzeiro foi rebaixado é que muitos jogadores daquele time foram pro Grêmio logo em seguida. E era uma característica muito forte do Grêmio ter jogador muito velho, né? Ter os chamados refugos na época do Renato Gaúcho. E ninguém falava que o Grêmio seria rebaixado. E hoje eu falava nessa época, eu falava assim, o Grêmio tá querendo o quê? O Grêmio tá querendo ser rebaixado igual o Cruzeiro foi, com esse tanto de múmia. E agora quem tá seguindo o mesmo caminho é o Fluminense, que foi campeão carioca em cima do Flamengo, com todos os méritos, mas que foi eliminado na segunda fase da Libertadores, não foi para a fase de grupos. Ontem estreou bem na Copa Sul-Americana, né? Diferente do Santos, que quase foi rebaixado no Brasileirão no Paulistão. Começou perdendo ontem na Sul-Americana. E que é mais um dos assuntos que a gente vai falar aqui, que são o quê? Os sorteios dos grupos, né? Da Libertadores, das Sul-Americanas e das quartas de final da Champions League, da Europa League e da Liga Conferência, que são a Liga Conferência, que é a nova competição da Europa, né, da UEFA. A Champions League e a Liga Europa são tradicionalíssimas. Pode parecer um pouquinho ultrapassado o assunto, mas aqui aproveitando o ensejo do sorteio da Copa do Mundo, eu decidi juntar tudo, falar tudo de uma vez, né, pra gente fazer uma análise mais interessante sobre o assunto. Até porque jogos de ida já aconteceram, né, lá na Europa. Os primeiros jogos das fases de grupos aqui da América do Sul também já começaram, então acho que já dá pelo menos um panorama do que a gente pode falar, né, em relação a esses sorteios. Na Liga dos Campeões, o Liverpool ganhou de 3-1 do Benfica em Portugal, no Estádio da Luz. O Vila Real surpreendeu o Bayern de Munique, mesmo sendo anfitrião, né? Eu acho que ninguém esperava que o Vila Real fosse ganhar do Bayern de Munique. Quem também surpreendeu os anfitriões foi o Real Madrid, que ganhou do atual campeão Chelsea por 3-1 em Londres, no Stamford Bridge. E o Manchester City ganhou de 1-0 do Atlético de Madrid. Agora, os jogos de volta são na próxima semana. Quais que você acha que já estão encaminhados? Assim? Eu acho que o Liverpool e o Real Madrid estão mais seguros, né? Talvez. Vila Real nem tanto, porque a gente sabe que o Bayern de Munique dentro da Allianz Arena é uma máquina.
O Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano também é muito forte, mas eu ainda acho que o Manchester City passa. Vamos lá então, concordo contigo, Liverpool e Real Madrid por vencerem fora de casa e com placares formidáveis, né? Liverpool 3-1 em cima do Benfica, parecia bem seguro, abriu 2-0, aí o segundo tempo o Benfica cresceu bastante no jogo. Acredito que o Liverpool tirou um pouco o pé, tem essa decisão no final semana, decisão entre aspas, nos pontos de terra, né, na Premier League, entre Manchester City e Liverpool, vale praticamente o título o jogo, né? Estão com 1 ponto de diferença. Então o Liverpool estava ganhando confortável, acho que tirou um pouco o pé no segundo tempo, o Benfica fez um gol e ameaçou até empatar o jogo, mas o Luiz Dias no finalzinho faz 3-1, o Liverpool caminha sua classificação, deve ser semifinalista europeu novamente, está buscando o 7º campeonato, o Liverpool. O Real Madrid, então, que é o maior campeão, né, 13, que conquistou essa grande vitória em cima do Chelsea, né, por 3-1 fora de casa, confirmando a grande fase do Karim Benzema. Tá taco a taco aí com o Lewandowski nessa disputa pela artilharia europeia. E para ver como eles chegam para a Copa do Mundo. É claro que o Lewandowski com a Polônia não tem chance, né, de título, a Polônia não vai ser campeã, mas a França, que é a atual campeã de Copa do Mundo e é novamente linha de frente, para mim até a favorita ainda. Na Liga Europa, que é a segunda competição, né, europeia, o West Ham e o Lyon empataram em 1-1 em Londres, o Eintracht Frankfurt empatou com o Barcelona, hoje em Frankfurt, foi um jogaço, o Frankfurt chegou a fazer 1-0 e acabou levando o empate do Barcelona, o jogo de volta é no Camp Nou. O RB Leipzig empatou com o Atalanta em 1-1 em Leipzig, e o Braga ganhou de 1-0 do Rangers. Os próximos jogos, os jogos de volta, são no dia 14, com inversão de mando de campo, né? Foram 3 empates nessa. Eu acho que tá bem equilibrado essas quartas de final da Liga Europa, né? Exatamente, né? Eu não acompanhei direito os jogos, né? Que teve agora nesta quinta-feira, todos, né? Nessa quinta, né? Por estar marcando aqui. Mas tá bem distribuído esse ano, né? Tem o West Ham ali representando os ingleses, tem Lyon. O West Ham tá muito bem no campeonato inglês, né? Tá reagindo legal, né? Depois de muitas temporadas ausente, né? Um time tradicional também na Inglaterra. O Barcelona, né? Que não estava acostumado a jogar Europa League, era sempre Champions League. E passando um trabalho aí também, mas conseguindo esse empate fora de casa, acho que ainda é favorito no confronto. E um dos confrontos mais interessantes, 2 times que almejaram Champions League nas últimas temporadas, o Leipzig e a Atalanta. A Atalanta até saiu na frente, achei que poderia sair vencedora do jogo, mas arrancou esse empate fora de casa. Esses que empataram fora ainda com algum favoritismo, né, para decidir diante das suas torcidas. E um confronto meio por fora, que eu acredito que não esteja ali o campeão, né, que é entre Braga e Rangers, e o Braga fez 1-0 nesse jogo de ida. Acredito que o campeão não saia daí. Eu acreditava muito nesse confronto entre Leipzig e Atalanta, e o Barcelona, né, também por ser o Barcelona. Eu achei interessante o Braga fazendo essa campanha, né, antes do Belenenses acabar, o Braga, quer dizer, depois que o Belenenses acabou, né, basicamente teve que recomeçar no futebol. O Braga se tornou a 4ª força do futebol português e tá fazendo bonito na Europa League para compensar o papelão dos outros portugueses na Champions League, né? Mas eu acredito aí nesse confronto aí para sair o campeão, né? Ainda não acredito, vão ter que me provar mais um pouco aí. Mas realmente, né, Porto e Benfica estão aí para ficar pelo caminho, né? A principal competição. Porto mais cedo já caiu fora e o Benfica aí tá encaminhado a eliminação. O Sporting também foi eliminado na primeira fase Não, foi eliminado nas semifinais, na última fase, né, da Champions League, se eu não me engano. Que é o atual campeão português, mas esse ano parece que vai ficar por conta do Porto mesmo. Na Liga Conferência, que é a nova competição europeia, seria a 3ª divisão, né, europeia. O Bodo Glimt da Noruega ganhou de 2-1 da Roma na Noruega. Lembrando que na fase de grupo ele meteu 6-1 na Roma. Eles decidem na próxima semana também em Roma. Eu acho que, apesar dessa vitória deles, o favoritismo é da Roma, né? Com
treinado pelo José Mourinho, aí teve uma ótima reação no campeonato italiano depois que começou a treinar o time romanesco. O Leicester e o PSV Eindhoven empataram em 0-0 na Inglaterra. O Feyenoord e o Slavia Praga empataram em 3-3 na Holanda. E o Olympique de Marseille empatou com o PAOK da Grécia no Velódromo, em Marselha. E os jogos de volta são na semana que vem. Eu acho que fica mais difícil, né, opinar nessa terceira competição. Realmente, né? Tu pega ali o Olympique de Marselha, o único francês, né, campeão de Champions League, né? Tentando restabelecer a sua história, o Olympique de Marselha, essa ausência de franceses aí também. Essa seleção vai muito bem, os clubes, né, seguem devendo aí na França. A Roma realmente, né, é um destaque, né, com José Mourinho. E os times holandeses, né, com exceção do Ajax, não tem chegado com muita força, né, nos campeonatos europeus. O próprio Ajax andou bastante ausente, né, um Ajax que ganhou o Mundial em cima do Grêmio em 95, mas que andava bastante ausente aí dos cenários europeus, e essas demais forças aí tentando espaço na competição mais alternativa. O Leicester, que é sempre legal também a gente acompanhar, né? Fez aquela campanha histórica de título em inglês, ganhou a liga antes do Liverpool, né, o Leicester, e segue tentando trilhar esse caminho de forma europeia. Eu que gosto bastante do Liverpool, não sei porque eu tô fazendo esse bullying com eles. Eu achei muito interessante a criação dessa terceira competição, né, para dar uma chance para os times que não tem tanta tradição continental poderem disputar, poderem sentir o clima, né? A primeira final esse ano vai ser em Tirana, na capital da Albânia. O estádio é belíssimo, pequenininho, mas é bem moderno, bem bonito. Eu acho, apesar de tudo, que a Roma ainda é a favorita. Acho que por ser a maior, assim, se for, apesar do Olympique de Marseille ter título europeu, a Roma nos últimos anos tem feito melhor do que o Marselha, né? Falando em competição, segundo nível de competição, aqui na América do Sul, já é a segunda edição da Copa Sul-Americana que tem fase de grupo, né? Antigamente era sempre eliminatório. O Fluminense, depois de ter sido eliminado na terceira fase da pré-Libertadores, estreou com vitória contra o Operário Oriente Petroleiro da Bolívia, por 3-0 no Maracanã. Ele lidera o grupo H, que ainda conta com Júnior Barranquilla e União Santa Fé. O Ceará, outro brasileiro, também começou com vitória contra o Independiente da Argentina, maior campeão da Libertadores com 7 títulos, num grupo que ainda tem o La Guaira e o General Caballero, no grupo G, né, no caso. O Atlético Goianiense, no grupo F, também estreou com vitória por 4-0 contra a LDU, que tem título sul-americano, que tem título de Copa de Libertadores. Num grupo que ainda tem o Defensa e Justiça, que ganhou a penúltima sul-americana e foi campeão da Recopa em cima do Palmeiras. E o Antofagasta, do Chile. O Internacional de Porto Alegre abriu 2-0 contra o 9 de outubro, num grupo, mas acabou cedendo um empate, né? Ficou 2-2, arrancou só esse um pontinho aí fora de casa, num grupo que ainda tem Guairena e o Independiente Medellín, da Colômbia, que é o grupo E. O São Paulo, no grupo D. O grupo ainda tem o grande Jorge Wilstermann e o Everton, do Chile, que empataram em 1-1. No grupo C, o Santos estreou com derrota contra o Banfield. O Banfield é da Argentina, né? Eu acho que ele já foi maior. Já foi maior. Hoje em dia não... Enfrentou o Inter na Libertadores de 2010. Se não me engano, nas oitavas ou nas quartas. Foi nas oitavas, Inter e Banfield, em 2010. Olha só. O Santos, no grupo C, ainda tem União La Calera, do Chile, e Universidade de Quito, do Equador. O Cuiabá está no grupo B, empatou com o Melgar.
por 0-0 em Cuiabá, na Arena Pantanal, um grupo que ainda tem o Racing, que dispensa apresentações, foi campeão da Libertadores no ano que eu nasci. Não, mentira, o campeão da Libertadores em 94 foi o Velho Sarsfield, se eu não me engano. E o Racing foi em 67. Foi o primeiro a ganhar, eu acho, o primeiro grande. Não deixa de ter uma Libertadores, né? Já deu muito trabalho pro Cruzeiro e pro Flamengo também. E o River Plate do Uruguai. Teve uma década de 90 boa o Racing, depois sumiu um pouco, tá tentando reaparecer aos pouquinhos. E o River Plate do Uruguai, que, diferente do homônimo argentino, não é tão tradicional. O grupo A, que não tem brasileiros, conta com o Barcelona de Guayaquil, que foi eliminado pro América na primeira fase da Libertadores, na segunda fase da pré-Libertadores. O Lanús, que já foi campeão da Sul-Americana contra a Ponte Preta, que disputou o título da Libertadores com o Grêmio na última conquista do Tricolor Gaúcho em 2017. O Metropolitanos, que eu não faço a menor ideia de onde seja, provavelmente é da Venezuela. E o Montevideo Wanderers, do Uruguai. Eu acho que só o Grupo A que não tem brasileiro nessa Sul-Americana. Se vê algum favorito, acho que os brasileiros são favoritos, né, para passarem para a segunda fase, apesar do Santos ter estreado com derrota. O Santos, que é um dos 4 times com menor aproveitamento entre os que vão estrear na Série A esse final de semana. Opiniões? Pois é, eu discordo de ti quando tu falou mal do Fluminense, né, que ganhou o Carioca. Eu acho que o Fluminense ele tem uma condição até de ganhar essa Copa Sul-Americana. Lembrando que essa competição ela ficou bem difícil, né, porque no sentido de que passa somente o líder de cada grupo. Então, nesse momento são 32, vão ficar 8, esses grupos todos que tu falaste. E aí entram os terceiros colocados, né, dos grupos da Libertadores, o que é meio imprevisível, mas também não vão ser aquela força toda, né? Se eles não vão classificar entre os 2 primeiros, vai o terceiro das chaves para fazer o cruzamento depois das oitavas. Mas os brasileiros sim têm força, né? O próprio São Paulo fez um bom campeonato paulista, largou muito mal na temporada, conseguiu chegar na decisão, aí foi atropelado mesmo pelo Palmeiras nesse último final de semana. Mas é um time também que pro poderio da Sul-Americana tem lenha para gastar. O Inter, se conseguir reagir na temporada, ele teria chance aí na Sul-Americana. Largou mal, né? Passa só o primeiro de cada grupo, tava com a vitória na mão contra o 9 de outubro e acabou tomando esse empate aí no Equador em 2-2. De repente algum time pode surpreender, né? Tem essas forças mais alternativas aí do futebol brasileiro. Uma bela estreia do Goianiense, 3-0 sobre a LDU. O próprio Cuiabá também está buscando seu espaço, e o Ceará da mesma forma. O Santos teve a sua estreia muito ruim, né? Perdeu para o Banfield, mas um jogo fora de casa. E eu, enquanto tu falava, né, das boas chances dos brasileiros, mas aí fiquei repensando nesses adversários. O Banfield e o Lanús, inclusive, são rivais, né? Acredito que são ali pela província de Lanús. E Defensa e Justiça, né? Foi campeão recentemente. Pode surpreender também. Pois é, os argentinos eles costumam chegar bem na Sul-Americana. Antes dos brasileiros estarem com esse domínio nos últimos anos de Libertadores, a gente via muito os argentinos ganharem Sul-Americana. Então tem essas forças alternativas aí, Banfield, Lanús e o próprio Defensa e Justiça. A Argentina tem mais títulos, né, sul-americano do que o Brasil. Os brasileiros estão correndo atrás aí dessa conquista. Eu acho que é mais fácil os brasileiros alcançarem os argentinos na Libertadores do que na Sul-Americana, pelo amplo domínio que tem sido nos últimos anos dos times brasileiros. Aproveitando o gancho, o Palmeiras já estreou com um atropelo de 4-0 contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Na Venezuela, com um time meio B, assim, meio misturado, depois de ter metido outro 4-0 contra o São Paulo e revertido um placar de 3-1 na final do Campeonato Paulista. Eu acho que é um dos grandes favoritos para a Libertadores esse ano, para conquistar a terceira Libertadores seguida. E se isso acontecer, se tornar o maior brasileiro campeão de Libertadores, se isolar, né, de Santos, São Paulo e Grêmio, que também tem 3 títulos cada. Muito triste. Chegou atropelando aí, tinha só uma Libertadores, era motivo de chacota, né? Porque até o Corinthians, quando ganhou a Libertadores dele, ganhou o Mundial. Ele tava
saindo por cima do Palmeiras, aí o Palmeiras bicampeão, tricampeão. E se não ganhar esse ano, mas até para as próximas temporadas, o Palmeiras, nesse momento, ele é o favorito a ser o primeiro tetra. Porque o São Paulo não vai ser o primeiro tetra nesse momento, tá jogando Sul-Americana. A gente não sabe nem se consegue chegar. O Santos fora também de Libertadores. E o Grêmio, inclusive, na Série B. Então, o favoritismo todo do primeiro tetra hoje é do Palmeiras. E o Palmeiras está no grupo A, por ser o atual campeão, ao lado do Emelec do Equador e do Independente Petroleiro, que empataram na primeira rodada. No grupo B está o atual campeão da Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense, que empatou em 0-0 com o Caracas, da Venezuela, ao lado do Libertad do Paraguai e do The Strongest da Bolívia. Eu acho que o Atlético Paranaense pode se complicar nesse grupo, porque o Libertad ultimamente tem sido um dos paraguaios mais fortes, né? Acho que, se eu não me engano, no ano passado foi um dos únicos que conseguiu furar o bloqueio brasileiro e argentino nas fases finais da Libertadores, e o The Strongest da Bolívia tem ao seu favor a altitude boliviana. O Atlético Paranaense muito bem na Sul-Americana nas últimas temporadas, né? Eu estava dizendo que o Atlético ele estava brincando de Sevilha na América do Sul, né? Porque o Sevilha é aquele que não tem força de Champions League, então ganhava a Europa League. O Paranaense da mesma forma, né? Não conseguiu ainda ganhar sua Copa Libertadores, mas para essa segunda linha sul-americana tem ido muito bem, tentando e por fora. O Atlético Paranaense, apesar de estar disputando o título da Sul-Americana na última temporada, ele estava ali brigando contra o rebaixamento até as últimas rodadas no Campeonato Brasileiro, e o aproveitamento esse ano está entre os 5 piores da Série A até o momento. Não ganhou o estadual, viu o Curitiba voltar a ser campeão paranaense, então eu acho que é um grupo complicado para eles. O grupo C tem Bragantino, Nacional, Estudiantes e Vélez Sarsfield, 2 argentinos aí. Só campeões, mas o Bragantino é que tá com a... É um grupo pesado, mas o Bragantino estreou com vitória por 2-0 contra o tradicionalíssimo Nacional do Uruguai. Então, assim, não dá para descartar o Massa Bruta, né? Tá com dinheiro, né? E os adversários, sim, todos campeões, todos muito tradicionais. Estudiantes de La Plata, o Vélez, que falou, né? Era o campeão de 94. E o Nacional, 3 Libertadores, 3 Mundiais também. Só campeões, só gente grande aí nesse grupo C, mas não duvido aí do Bragantino avançar de fase e chegar nas oitavas. No grupo D, nós temos o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro, que estreou com vitória contra o Tolima da Colômbia. Foi uma vitória de 2-0, pode parecer que foi um jogo fácil, mas não foi. O Tolima deu um trabalhinho para o Atlético. O América, por sua vez, perdeu em casa para o Independente Del Valle por 2-0. O América fez uma campanha meio complicada no Campeonato Mineiro, sofreu para classificar para a fase de grupos da Libertadores e já estreia com uma derrota de 2-0. Eu acho que a campanha do América tem que ser para tentar terminar em terceiro e classificar para a Sul-Americana, né? Eu tava lembrando do programa do Craque Neto na Bandeirantes, aquele da noite, né? O Baita Amigos. Não? Né? Isso, Baita Amigos. E aí ele entrevistou o pessoal do América Mineiro e falou: dá pra classificar. Você ganha as 3 partidas em casa. Aí, imagina, joga a primeira, o América Mineiro já tomou 2-0 do Del Valle. E meio que acabou esse plano aí de ganhar as em casa, né? Vai ter o clássico contra o Atlético, mas o Atlético vem tão dominante, dificilmente vai dar sobra aí pro América. O América se complicou bastante com essa derrota e jogou bem, né? Teve bastante oportunidade, bastante finalização e não conseguiu botar na rede. Eu particularmente tenho uma certa simpatia pela América até. Eu acho bacana uma capital do tamanho de Belo Horizonte ter 3 times na Série A. Na Série A não, né? Porque o Cruzeiro não tá na Série A, mas enfim. Ter 3 times... Ter 3 times
Diferente de Porto Alegre, por exemplo, qual que é a terceira força de Porto Alegre? O Cruzeiro de Porto Alegre São Josézinho. que O tá... São José hoje. São Então, José. assim, eu acho interessante isso, mas eu tenho algumas críticas em relação ao América. Como a torcida, os caras estavam jogando fase de grupo de Libertadores e o estádio vazio praticamente. Além de sempre engrossar para o Cruzeiro e amolecer para o Atlético. Então, o resultado, a gente não precisa nem ter muita esperança de que o América vai tentar ganhar do Atlético, porque vão ser 6 pontos para o Atlético, com certeza. E o Atlético, que para mim é um dos grandes favoritos, ao lado do Palmeiras, a terminar pelo menos a primeira fase entre os melhores. Acredito que também vai por esse lado, né? O Flamengo também acho que vai se juntar nesse grupo. A pressão no Flamengo é muito grande, né? Por dar resultado, e ele arrancou também com uma vitória fora. Eu não sei, eu não tenho gostado tanto da Libertadores, não sei se é porque os nossos times estão por fora dessa disputa, mas parece que está tudo mais previsível agora. A gente novamente aponta Palmeiras, novamente aponta Atlético, novamente aponta Flamengo. A última final foi Palmeiras e Flamengo, antes foi Palmeiras. E quem se meteu foi o Santos, né? Que a gente não esperava chegar, mas os brasileiros estão dominando. Fora os brasileiros, só os argentinos e os argentinos de mais camisa ali, Boca Juniors e River. E o Boca até não tem chegado, né? Não conquista a Libertadores desde 2007. O River teve contra o Grêmio. Ganhou do Grêmio na Libertadores, não conquista mais, né? Sabe, né? O erro do Cruzeiro foi ter feito isso ali. Já tinha feito em 97, né? Aí fez em 2009 e não conquistou. Né? Esse foi o erro. Esse foi o erro do Cruzeiro. Eliminar o Grêmio. Não pode eliminar o Grêmio. O Boca, inclusive... Foi o erro do River também, né? O River tirou o Grêmio e não tem ganho. O River também. O Boca, que tá no grupo E junto com o Corinthians, os dois que poderiam ser os favoritos do grupo, estrearam com derrota. O Boca Juniors perdeu pro Deportivo Cali, na Colômbia, e o Corinthians perdeu pro Always Ready, da Bolívia, na altitude também. É o time... Eu acho que é o time que joga no estádio mais alto do mundo e olha acima dos 4.000 metros de altitude, mas na Libertadores eles têm que jogar abaixo dos 4.000 metros de altitude. Eu acho que é proibido, né, se eu não me engano. Isso, e o Always Red que já tinha ganho do Inter na última Libertadores, né? Rendeu boas piadas, né, do sempre pronto. E o Corinthians já largando muito bem, né? Enquanto o Palmeiras está 16 jogos invicto fora de casa em Libertadores. O Bayern de Munique estava 22 jogos invicto na Champions League fora de casa. Perdeu para o Villarreal. Eu acho que o Bayern tinha perdido pro RB Salzburg nas oitavas. Não tinha, não? Da Champions League. Pois é, isso dos austríacos. Isso. Foi. Era uma informação do Gerd Wenzel, né? Acho que estava vencida esta, da invencibilidade tão longa. Mas o Palmeiras está em andamento aí, que eu ia fazer esse paralelo, né? Mas o Corinthians, ele... Eu ia fazer esse paralelo do Palmeiras 16 invicto e o Corinthians já está em fase do Corinthians. O Corinthians que trocou de técnico recentemente, mas o Vitor Pereira, português, não teve uma boa estreia. Eu acho tá na moda técnico português, né? O Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, quem mais tem português para chamar de seu? Eu acho que o Botafogo também tá com um português, não tá? Enfim. O Palmeiras que já tá... Botafogo agora, o Botafogo. O Corinthians que já tá sentindo pressão. Hoje o Cássio foi ameaçado, teve que fazer BO na polícia, enfim, tá feia a coisa lá. Não ganhou nenhum clássico desde que chegou, nem contra o Santos, que tá na draga. Se bem que eu acho que ele não jogou contra o Santos, enfim. No grupo F, o Colo-Colo está liderando. Olha, tá ganhando de 2-0 do Fortaleza neste exato momento no Castelão. Uma pena. O Leão do Psi estreando com derrota na Libertadores. Primeira vez que o Fortaleza disputa Libertadores na sua história centenária. O grupo ainda tem o River Plate, que estreou com a vitória contra o Alianza Lima, lá em Lima, no Peru. O grupo G, o Colón da Argentina estreou com vitória contra o Peñarol do Uruguai. E o Olímpia e o Cerro Porteño estrearam com empate. Acho que um dos
é o principal clássico do Paraguai, Olímpia e Cerro Porteño, assim como Belo Horizonte está com um clássico nessa primeira fase e Assunção, no Paraguai, também está com um clássico. E o último grupo, Grupo H, o Flamengo estreou com vitória por 2-0 contra o Sporting Cristal, em Lima, no Peru, e o Talheres estreou com vitória contra a Universidade Católica do Chile. O Sporting Cristal, que foi vice-campeão da Libertadores em 97 contra o Cruzeiro. Eu acho que desses últimos que eu falei, desses últimos grupos, os favoritos são, novamente, River Plate e Flamengo, né? Exatamente, né? Observando dessa forma. E triste a notícia aí, o Fortaleza, né? Que tá numa bonita festa, Castelão lotado. Fizeram mosaico até durante o jogo, né? A torcida do Fortaleza aproveitando esse momento aí de Libertadores. Um dos primeiros times do Nordeste a classificar para Libertadores e via Campeonato Brasileiro, né? Lembro do Sport Recife, agora mais recente, o Bahia, há muito mais tempo, né? O Fortaleza conseguiu pelo Brasileirão, agora oferecendo mais vagas. Fortaleza que fez uma boa campanha no Brasileirão ano passado, classificou direto para a fase de grupos. Foi campeão do Nordeste nesse final de semana, né? Os campeonatos estaduais do Nordeste ainda não tiveram suas decisões, diferente do Sul e Sudeste. Não foi uma final polêmica contra o Sport Recife, né? O Sport que foi rebaixado para a Série B ano passado e não anda muito bem das pernas lá em Pernambuco, mas realmente uma pena. O Fortaleza tá estreando com derrota na Libertadores. Agora se complica igual a América, né? Joga em casa e já sai perdendo. Exatamente. Agora o assunto da noite, sorteio da Copa do Mundo. Acho que a gente não vai fazer bolão neste momento. Eu vou deixar para fazer bolão da Copa do Mundo quando estiver chegando a Copa do Mundo. Mais perto, né? Ainda só em novembro. Mas dá pra gente fazer uma análise, né? O sorteio foi realizado lá em Doha, no Catar, na semana passada. Eu já tinha falado no último episódio os potes que foram divididos de acordo com o ranking da FIFA, o ranking de seleções da FIFA, das mais fortes até as mais fracas, divididos em quatro potes. As seleções do pote 1, as 7 mais fortes, junto dos anfitriões catares, são as cabeças de chave. E os grupos acabaram ficando da seguinte maneira: Catar faz a partida de abertura contra o Equador às 13 horas da segunda-feira, dia 21 de novembro, sendo que antes disso, Senegal e Holanda já jogam pelo grupo 1 também, pelo grupo A. Os campeões africanos e a Laranja Mecânica completam o grupo A ao lado do Equador e do Catar. Acho que a Holanda claramente é a favorita nesse grupo, né? Sim. Holanda favorita, um grupo bem alternativo, né? Catar, o dono da casa, que é um dono da casa alternativo, o Equador fazendo uma grande campanha na América do Sul. Exatamente. Deu uma rezinha o Equador nas últimas rodadas, mas ele era o favorito a pegar a terceira posição das eliminatórias. O Uruguai acabou tomando o terceiro posto. Grande campanha fez o Equador. E Senegal, com sensação aí na África. Acho que vai dar jogo aí. A Holanda deve passar em primeiro, mas não vai ter vida fácil. E os catares são os atuais campeões asiáticos, né? Então, assim, não é uma seleção alternativa, mas nos últimos anos eles investiram muito para fazer bem. A última sede chegou nas quartas de final, né? A Rússia assustou bastante gente na última edição. Exatamente. Senegal tá de sensação também, né? Que conta com o Sadio Mané, conta com uma grande seleção aí, os senegaleses. Uma seleção que eu gosto bastante. A primeira Copa que eu acompanhei foi a de 2002 e o Senegal foi aquela sensação de eliminar a França, a atual campeã, dentro da fase de grupo. Então, uma seleção muito interessante de senegaleses que finalmente ganharam a Copa das Nações Africanas, né? Não tinham título. Ganharam do Egito 2 vezes nos pênaltis, tanto na final da Copa Africana quanto nas eliminatórias. Deixaram o Mohamed Salah de fora da Copa. E o atual técnico da seleção senegalesa é o cara que fez gol na França na Copa do Mundo de 2002. O grupo B
Conta com a cabeça de chave Inglaterra, que é uma das amplas favoritas ao título mundial, O problema é ela ser Inglaterra. vice-campeã europeia, exatamente, o problema é ela ser Inglaterra. Acompanhado dos Estados Unidos, que está de volta à Copa do Mundo, depois de ter ficado de fora da Copa do Mundo da Rússia, não por boicote, mas porque não classificou mesmo. O Irã e o vencedor de País de Gales, ou Escócia, ou Ucrânia. É um grupo bom para quem gosta de geopolítica, né? Pode dar grandes conflitos aí dentro do grupo, né? Os Estados Unidos com o Irã, que já foram amigos há muito tempo, mas já foram inimigos também por muito tempo, sabe melhor do que ninguém. E a Ucrânia talvez seja a favorita aí desse confronto entre europeus para decidir essa última vaga, né? País de Gales, Escócia, Ucrânia. A Ucrânia costuma ter uma seleção mais consistente que as demais. O País de Gales depende muito do Bale, depende muito de alguns talentos individuais. Acredito que essa última vaga vai ser da Ucrânia. E aí ela entra para complicar, né? Já complicou a Inglaterra em outras Copas, jogos sempre muito difíceis. Estados Unidos e Irã na parada. O Irã que é mais do futsal, né? Mas os Estados Unidos pode incomodar também um pouco. Os Estados Unidos se classificaram em terceiro lugar na CONCACAF, mas foi uma classificação meio broxa, meio meia bomba, assim. Eles não estão muito empolgados, eu acho, esse ano. Já tiveram seleções americanas melhores, né? Já nos prometeram mais, né? Que era o país do futuro, e esse futuro tá bem distante ainda. Pelo menos no masculino, né? No feminino, os Estados Unidos arrebentam. O contrário da seleção feminina americana, né? Tricampeã mundial seguida, tetracampeã mundial, enfim. A feminina. O grupo C, um grupo complicado também, apesar de a cabeça de chave Argentina ser a favorita, tem a Arábia Saudita, o México e a Polônia, de Robert Lewandowski. Passaria a Argentina e o México, mas a Polônia tentando incomodar aí os confrontos diretos, né? Uma Argentina e Polônia, vai ter um Messi contra Lewandowski, bem bacana, muitos prêmios de melhor do mundo em campo. E Polônia e México também. O México que é muito mais versátil, tem muito mais qualidade, mas a Polônia que endurece muito no jogo físico. A Polônia vai tentando abastecer o Leva. A Polônia que na Copa de 2018 chegou como uma das cabeças de chave, uma das favoritas, e não passou da primeira fase, né? Também não sei o que inventaram que ela era cabeça de chave, né? A Polônia que não tem esse cacife todo. Pois é, mas o ranking é o ranking. E esse ano a Polônia chega mais desacreditada do que em 2018. No grupo B... Ficou no C esse ano a Polônia. Exatamente. O grupo D tem a atual campeã França como cabeça de chave, seguida de Dinamarca, Tunísia e o vencedor da repescagem entre Emirados Árabes e Austrália versus Peru. Pois é, mais um grupo aí, então. Um favoritismo total dos atuais campeões do mundo aí da França. Por enquanto, a situação parece tranquila para ela. Dinamarca que fez uma boa última edição de Eurocopa, né? Chegou até as semifinais e foi eliminada com muita polêmica para a Inglaterra. Lembro que teve lance de pênalti ali que deu um griteiro. Em Wembley, né? E tô apostando no Peru, entre essas que estão aí para a última vaga no grupo, Emirados Árabes e Austrália. Acho que o Peru mesmo. E torcer mesmo para eles porque é mais um representante aí sul-americano. O Peru que ficou 36 anos sem a Copa do Mundo e agora está na última edição. Foi na última. Na repescagem e agora de novo na repescagem, quase emendando a segunda edição seguida. O grupo E tem a Espanha, campeã mundial de 2010, como cabeça de chave, seguida da campeã mundial de 2014, a Alemanha, junto do Japão do vencedor da repescagem entre Costa Rica e Nova Zelândia. Eu acho que o meme que mais rolou na internet depois do sorteio foi: não pergunte aos países do grupo E o que estavam fazendo entre 1930 e 1945, né?
Exatamente. Desse grupo E, acredito que a Espanha está com o futebol mais vistoso, né? Tirou a invencibilidade da Itália dentro das nações, né? No campeonato ali alternativo europeu. E a Espanha já tinha conseguido derrotar a Itália. Fez uma goleada na Alemanha por 6, se não me engano, aí nesses últimos anos. Então é um time que não é aquela Espanha campeã de 2010, todo mundo sabe disso, mas é um time aí que tem muita qualidade. Vai incomodar e muito aí nessa Copa. E a Alemanha, para confirmar sua vaga, depois de ficar de fora do mata-mata em 2018, vai ter um confronto complicado também contra o Japão. E corre muito por fora, vai sair desse confronto entre Costa Rica e Nova Zelândia. Favoritismo da Costa Rica para entrar no grupo, mas mesma situação da Copa no Brasil, né? Que a Costa Rica ninguém apostava nela e desbancaram Itália e Inglaterra naquele grupo com o Uruguai, passaram Costa Rica e Uruguai para a fase de oitavas de final. Exato. Mas acredito no favoritismo da Espanha e a Alemanha deve passar também, mas vai ter alguma dificuldade também. A Alemanha que não é a Alemanha de 2014, mas também não é a Alemanha de 2018, né? Ela, desde que trocou o Joachim Löw, técnico comedor de meleca, pelo... Eu não sei o nome desse último técnico, é difícil de falar. Hans-Dieter Flick. Hans Flick? Isso. Vem invicta, foi o segundo país a se classificar direto para a Copa. O grupo F tem Grupo F de famosa geração belga, que mais uma vez chega como cabeça de chave, seguida de Canadá, Croácia e Marrocos. A Bélgica deve passar em primeiro lugar. A Croácia, vice-campeã mundial de 2018, deu uma piorada em relação à edição passada, né? O Canadá, que é a grande sensação das eliminatórias norte-americanas e candidatíssima ao título de mascote da Copa, né? De seleção de Miss Simpatia da Copa. Os belgas contra os croatas, né? Essa geração que é ok da Bélgica, não entendo como é que lidera o ranking por tanto tempo, né? Não chegou em finais de Copa do Mundo, não chegou em decisão de Eurocopa, mas é a Bélgica, né? Tem bons jogadores. E a Croácia, que também tem bons jogadores, tanto é que fez a última final de Mundial contra a França. Surpreendeu a muitos a Croácia indo adiante. São os favoritos, os europeus a passar nesse grupo F, Bélgica e Croácia. Mas Canadá aí que tá fazendo bonitinho, né? As eliminatórias da CONCACAF, fez uma linda campanha. O Marrocos que te deu muitas alegrias, o Marrocos no futebol de clubes, né, ô Matheus? Grande Raja Casablanca. Grupo G, grupo do Brasil, seguido de Camarões, Sérvia e Suíça. A Sérvia e a Suíça que estavam no grupo do Brasil na Copa de 2018, na Rússia. E Camarões que estavam no grupo do Brasil na Copa do Brasil em 2014. Não são adversários desconhecidos. A Suíça foi a que deu mais trabalho para o Brasil em 2018. A gente empatou em 1-1, se eu não me engano. O famoso ferrolho suíço, ele me deixou a Itália de fora da Copa, mandou a Itália para repescagem, do mesmo jeito que a Sérvia mandou Portugal para repescagem, e não é a mesma Sérvia de 2018, é uma Sérvia melhor, que tem o Vlahovic, artilheiro do campeonato italiano pela Fiorentina, que agora está na Juventus. Não é um grupo fácil. O Brasil vai passar, mas não sabemos em qual condição, né? Muitas vezes o Brasil foi de fazer os 9 pontos, ganhar as 3 partidas aí do grupo. Eu apostaria que o Brasil vai tropeçar em alguma, não digo de perder, mas talvez aí não conseguir vencer uma Sérvia ou uma Suíça. Talvez o Brasil termine ali com uns 7 pontos nessa fase inicial. Vai ter alguma briga boa ali pela segunda posição do grupo entre Sérvia e Suíça. E o Camarões correndo muito por fora, né? Camarões que já foi adversário do Brasil na Copa de 2014. Isso.
O Brasil, classificando, joga contra os classificados do grupo H, que são Coreia do Sul, Gana, Uruguai e o cabeça de chave Portugal, de Cristiano Ronaldo. Eu acho que Portugal e Uruguai são claramente os favoritos do grupo, mas a Coreia do Sul e Gana não dá para se descartar, né? Para mim, é o melhor grupo da Copa do Mundo é esse grupo H, talvez mais indefinido, apesar do favoritismo de Portugal e Uruguai, e aí fica a gosto do freguês, né? Ser Uruguai e Portugal, ser Portugal e Uruguai. São os favoritos a passar, né? Todos os bolões estavam nessa, né? Alguns dizendo, não, Portugal vai passar em primeiro, outros dizendo Uruguai vai passar em primeiro. O Uruguai que eliminou Portugal na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Mas Gana e Coreia do Sul, seleções fortes também de seus continentes. Coreia do Sul, então, que vem numa crescente, desde que sediou a Copa em 2002, tem feito boas participações, tirou só a Alemanha em 2018, naquele jogo épico também. Nossa. Da Copa do Mundo. Não vamos fazer um bolão das próximas fases, isso vai ficar mais pra frente, mas eu quero um palpite dos favoritos. França, Brasil. Eu queria muito ver a Argentina chegando de novo. Eu gosto muito do Lionel Messi. Acho que nessa reta final de carreira e a Argentina que vem numa boa seleção. Até o pessoal estava comentando, né? Uma pena pro Messi e pro Cristiano Ronaldo, que essas melhores gerações, agora para acompanhar eles, estão vindo com eles numa idade mais avançada. Se essa seleção argentina, se essa seleção portuguesa, tem grandes valores aí no futebol europeu. Se tivessem vindo há uns anos antes, Messi e Cristiano abrilhantariam ainda mais essa disputa entre eles, de melhor do mundo, com as suas respectivas seleções. Para mim, a grande seleção ainda é a França. Ela entrou meio de salto alto na última Eurocopa, estava brincando, não conseguiram fazer a campanha que eles desejavam. Não passaram da Suíça, que está no nosso grupo. Então, acredito ainda muito na França, se eles levarem com toda a seriedade, porque tem um elenco aí fantástico, realmente. Queria ver a Inglaterra incomodando de novo, a Inglaterra que tem uma boa seleção, vai muito nos trancos e barrancos, né? Eles gostam muito daquele jogo aéreo, que a própria torcida fica cobrando, né? Pra eles meterem bola na área, fazer aquela chuveirada lá, porque... Henrique, novamente, obrigado. Até a próxima oportunidade. Valeu. Valeu, Matheus. Muito obrigado para ti, para os ouvintes aí, para quem está nos assistindo. Um grande abraço aí.